Só na primeira série, tudo bem com vocês? Iniciando mais um módulo de Química 1, módulo 7, que é a continuação do módulo anterior sobre distribuição eletrônica, tá? Iniciando aqui, distribuição eletrônica de íons. O que seria íons para vocês? Vocês lembram lá do nono ano que a gente já estudou sobre isso? Íons são cargas positivas e negativas. Cátion e ânion. Cátion é o que? A perda de elétrons. E ânion é o excesso de elétrons, né? O ganho de elétrons, certo? Aqui temos o exemplo do magnésio, né? O magnésio com 2+, isso significa que ele é um cátion. Se ele é um cátion, ele perdeu 2 elétrons, certo? Aqui, nesse primeiro caso, eu tenho magnésio no seu estado fundamental, com a sua distribuição eletrônica, com os 12 elétrons. E aqui, no segundo, eu já tenho essa perda desses 2 elétrons, que é na sua camada de valência, que é a 3s2, certo? Ficando assim, com a sua distribuição eletrônica, 1s2, 2s2 e 2p6. 10 elétrons, né? No início do seu estado fundamental, ele tinha 12 elétrons. E no seu estado ionizado, né, com a perda de 2 elétrons, ficando com 10. Aqui no segundo exemplo, temos o manganês também perdendo 2 elétrons, né? É um cátion mais 2. Distribuição eletrônica dele no seu estado fundamental, com 25 elétrons. E aqui no segundo, perdendo também 2 elétrons na sua camada de valência, né? No seu subnível mais externo, que é o 4s2, certo? Ficando assim com a sua distribuição eletrônica com 23 elétrons. Terceiro caso é o ferro mais 3, tá? Ferro mais 3 também, cátion, perdendo 3 elétrons. Novamente aqui com a distribuição eletrônica no estado fundamental do ferro, com os 26 elétrons distribuídos. E aqui no segundo, ele tem a perda desses 3 elétrons. Aqui eu observei um erro de digitação, tá? Aqui ele deveria perder essa camada, esse subnível 4s2 mais 1, né? Se é 3, tem que perder 3, aqui ele só está perdendo 2 no caso. Então aqui no 3d6, vocês vão colocar 3d5, tá? Fazendo assim a perda desses 3 elétrons, tá? Repetindo, vocês vão tirar esse 3d6 e colocar 3d5, tá? Formando assim a perda desses 3 elétrons. Pois bem, aqui com os ânions, já é ao contrário com os cátions, né? Vimos que os cátions, eles têm as perdas de elétrons. E aqui com os ânions a gente tem o quê? O excesso de elétrons, né? O ganho de elétrons. Aqui temos o exemplo do enxofre. Ele está o quê? 2 menos, certo? Então, se está 2 menos, a gente está o quê? Ganhando 2 elétrons. Aqui temos ele no estado fundamental, com os 16 elétrons distribuídos. E aqui no segundo exemplo, temos ele ganhando esses 2 elétrons, né? E, novamente, sempre eu vou ter a perda ou o ganho de elétrons aonde? Na camada de valência, no subnível mais externo. Na camada mais externa, tá? Então, aqui no caso, que é o subnível mais externo, é o 3p4. E ele ganhando esses 2 elétrons, ele fica com 3p6, ok? Bom, vamos para o próximo tópico. Distribuição eletrônica em orbitais. Bom, sabemos que os subníveis, eles têm a distribuição dos elétrons dentro deles. E dentro dos subníveis, a gente tem uma outra divisão, que são os orbitais, onde se localiza cada elétron dentro desse subnível, de cada subnível. Aqui eu fiz um esquema
para vocês visualizarem melhor. Aqui eu coloquei os 4 subníveis de energia, que é o S, o P, o D e o F. E também sabemos que cada subnível tem uma quantidade exata, né? Um limite exato de elétrons que eles suportam. O subnível S suporta até 2 elétrons, o P 6, D 10 e F 14. E nos orbitais temos algumas regras, né, a serem respeitadas. Regras que são essas. Cada orbital tem um limite de até 2 elétrons, então cada orbital só cabe até 2 elétrons. O preenchimento desses orbitais no subnível tem que ser no máximo distribuídos de forma desemparelhadas, né? Ou tudo para cima, e se sobrar elétrons nesse subnível, terminar para baixo, e elétrons com direções opostas, né? Que é o famoso spin. Sempre em cada orbital temos que ter um elétron em direção acima e outro abaixo, outro acima e outro abaixo, outro acima e outro abaixo, tá? Essas são as regrinhas. Bom, na apostila de vocês tem alguns exemplos desse tipo de distribuição eletrônica por orbitais. Começando pelo hidrogênio, que ele só tem um elétron, então ele vai ter só um orbital e ser o único elétron distribuído nele. O hélio, ele tem 2 elétrons, então vai ficar um para cima e outro para baixo, né? Emparelhados nesse seu único orbital. O lítio tem 2 orbitais, que é o 1s2 e 2s1. No primeiro orbital, ele tem 2 elétrons emparelhados, e no segundo, ele tem apenas um, somando os dois, dando 3 elétrons. E assim, sucessivamente, com os outros exemplos. Carbono. O carbono, ele tem 2 orbitais preenchidos, e o sp2, que é seu último subnível, tendo 2 elétrons desemparelhados. Aqui, no caso do nitrogênio, eu tenho 7 elétrons e tenho 2 orbitais totalmente preenchidos, né? O S2 e o 2S2, e o 2P3 com os elétrons, os últimos elétrons, né? Espalhados nesses orbitais, nesses 3 orbitais. Eu não poderia ter esse elétron aqui preenchendo esse orbital, faltando esse último. Eu tenho que ter sempre essa regra, preencher totalmente todos os orbitais. Se sobrasse elétrons, eu terminaria preenchendo para baixo, ok? Bom, fechando o módulo 7, o último tópico é sobre a exceção na distribuição eletrônica, que é o caso onde a distribuição eletrônica de ímãs Pauli, né, aquele S2, S2, S6, né, que é a ordem crescente de energia, não se aplica nesses 2 casos. E quais são eles? Quando eu vou fazer uma distribuição eletrônica de um elemento qualquer e ele cai em, por exemplo, 3D9 ou 3D4, isso não pode acontecer. Por quê? Vou explicar nesse esquema que eu fiz aqui para vocês, dos exemplos da apostila, que é do cobre e do cromo, que são o caso que acontece essa exceção, tá? Vejamos, aqui no cobre. O cobre tem 29 elétrons, né? E quase todos os orbitais são preenchidos. Chegando aqui no 3D9, esse último orbital está com um elétron desemparelhado. E qual é o próximo nível, né? Que é o seu subnível mais externo? É o 4S2. Estando totalmente preenchido. Eu digo que na natureza tudo tem que ter uma simetria, né? uma estabilidade. Eu tendo esse subnível não preenchido e o próximo, que é o último, totalmente preenchido, há um desequilíbrio. Então, o que acontece? Esse elétron que está no subnível 4s2, ele migra para o orbital do 3D9.
no 3D9. E assim, ficando com os elétrons totalmente preenchidos em ordem até o seu último nível, tá? Então, aqui, eu não ficaria com 3D9, ficaria com 3D10 e o último subnível, 4S1, tendo um equilíbrio em todos os orbitais, né? Em ordem crescente de distribuição até o último elétron, tá? Então, aqui, vou trocar, não vou colocar. Vou tirar esse 9, vou colocar o 10. E aqui eu vou tirar esse 2, vou colocar o 1. Bom, trocado aqui o 3D10 e o 4S1, ficando assim a distribuição eletrônica do cobre, né? Com os elétrons totalmente distribuídos até o seu último subnível, que é o 4S1. Próximo caso, que não pode acontecer, é no subnível D4, né? Não posso ter 4 elétrons. Por quê? Aqui, no caso do crômio, eu tenho esses 4 elétrons desemparelhados e o seu último subnível é o quê? É o 4S2. Também totalmente preenchidos e com desfalque aqui nesse orbital. Então, novamente, o que acontece? Esse elétron migra para esse outro orbital, fazendo com que esse subnível 3D4 vire 3D5, ficando assim totalmente preenchido por elétrons, né? Em ordem crescente de energia, ficando com 5 elétrons, né? Vai ficar com 3D4 e 3D5 e o último orbital com S1, com um elétron. Vou trocar aqui, tirar esse 4, colocar 5. E aqui, tá? E hora de exercício, galera. Número 1. Considere os 5 elementos químicos a seguir e as configurações eletrônicas de seus 2 níveis mais energéticos. Letra A. Qual é o número atômico do elemento 4? Como que a gente vai descobrir o número atômico através só desses 2 níveis dados na questão? Aqui eu fiz a resolução para vocês. E é o seguinte. Vamos fazer a distribuição eletrônica, tá? Até chegar ao 5S1, né? Dado pela questão. Então, vai fazer 1S2, 2S2, aquilo de sempre. Até chegar ao 5S1. Feito isso, a gente vai somar os expoentes, né? Para saber o número atômico. Que aqui, no caso, ficou com 37. Ok? Vamos para a letra B. Quando o elemento 2 ganha 2 elétrons, o íon formado passa a ter a distribuição eletrônica do elemento 3. No entanto, quando o elemento 3 perde 2 elétrons, o íon formado não possui a mesma configuração eletrônica de 2, do elemento 2. A afirmação está correta? Vamos verificar se está correta. Vejamos aqui. O elemento 2, né, com a distribuição eletrônica dada pela questão, e o elemento 3 também. A questão diz que se eu adicionar 2 elétrons nesse elemento 2, ele ficaria com a configuração eletrônica do elemento 3. Aqui a gente pode ver que o último distribuído, né, o último subnível distribuído é o 3D6. Então, se eu somar mais 2 elétrons, ele ficaria com 3D8. Então, sim, está correta essa afirmativa.
A outra afirmativa diz que se eu tirar 2 elétrons do elemento 3, ele ficaria com a configuração eletrônica do 2. Sabemos que para tirar elétrons ou colocar elétrons, né, aqui no caso é tirar, temos que tirar na camada de valência, né, no subnível mais externo, né, no nível mais externo. Que aqui no caso é o 4s2. Tirando ele, ele não fica com a configuração eletrônica do elemento 2, né? Ele fica diferente, certo? Então, a primeira afirmativa está correta e a segunda não está correta, está incorreta, ok? Letra C, pede o número de elétrons na camada de valência do elemento 5. Aqui eu já coloquei a distribuição eletrônica dada pela questão, né, que são os dois subníveis mais energéticos. E no caso aqui é o 5s2, que é o mais externo, né, que seria a camada de valência. E o número elevado é o número de elétrons, portanto, temos 2 elétrons na camada de valência do elemento 5, ok? Número 2. Faça a distribuição eletrônica das espécies químicas iônicas Pb mais 2 e Pb mais 4. Tá? Então, aqui ele está perdendo 2 elétrons, né? Mais 2, e aqui perdendo 4 elétrons, mais 3. Então, vamos para a resolução. Aqui eu já coloquei a distribuição dos dois, né? Dos dois casos, que é o do mais 2 e do mais 4. E ele quer tirar 2 elétrons, né? Aqui no primeiro caso. Vamos tirar os elétrons de lá onde? Da camada de valência, né? Do subnível mais externo. Que aqui, no caso, é o 6p2. E de 80 elétrons, 82 elétrons, vai para 80 elétrons. E aqui, no segundo caso, que é o mais 4, perdendo 4 elétrons, tirando os elétrons do 6p2 e do 6s2, tá? Somando os dois, dando 4, retirada de 4 elétrons, com o número atômico 48, ok? Por hoje, ficamos por aqui, tá? Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.